Bem, vamos lá. Você tem dois motivos para sair satisfeito, né? Vocês que estão aqui, os que estão em casa também, para ficar satisfeito. E o primeiro deles, e eu oro que seja esse o primeiro motivo e realmente seja o principal, é que a palavra alcance o seu coração, que a palavra entre na sua vida, traga alguma diferença, alguma mudança, em nome do Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro. E o segundo motivo, que eu vou ser rápido. Então, se o primeiro não foi, pelo menos você não vai ficar tanto tempo aqui, ou você em casa, na internet, porque eu vou ser rápido. Na verdade, o tema dessa mensagem é exatamente pela adversidade que nós estamos passando, enfrentando, que é essa pandemia. Então, o tema é pandemia, vencer o medo da morte. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5, e mantenha a sua Bíblia aberta. Então, o tema é pandemia, vencer o medo da morte. Gênesis 5, de 1 a 24, é onde que nós vamos ler. Agora, esse tempo que nós estamos vivendo, queridos, é um tempo de muito, realmente, medo e insegurança. É o que tem, é o sentimento que está marcando a nossa vida, a sociedade, no mundo inteiro. As pessoas estão, neste momento de pandemia, isolado dentro de casa, por causa desse coronavírus, e o que vem é medo, insegurança, pavor, ansiedade e até depressão. Dessa situação que nós estamos vivendo. É lógico, é evidente que nós não podemos menosprezar o grau de risco da enfermidade, da doença. E aí nós devemos levar a sério todas as precauções. Como estamos aqui na igreja, é um espaço grande e nós estamos com um número reduzido e todos estão usando máscara. E aí nós temos álcool gel e fizemos a nossa higienização. Isso é um lado bom também dessa pandemia, isso é um lado bom desse vírus. Mudou os nossos hábitos para melhor, mudou os nossos hábitos. Agora os nossos hábitos estão melhores, nós estamos cuidando mais, nós estamos usando a máscara, nós estamos lavando as mãos sempre. E isso, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, nesse mês, no inverno que já começou. Era muito normal antes da pandemia, antes do coronavírus, estar os hospitais, os pronto-socorros cheios por causa da gripe normal, por causa de virose, por causa de tantas outras coisas. E agora, com esses cuidados, possivelmente esses motivos vão diminuir, essas idas ao hospital vão diminuir, porque nós estamos cuidando. Isso é uma coisa boa também que nós podemos aproveitar, que mudamos os nossos hábitos e mudamos para melhor, cuidando melhor da nossa saúde, na nossa higiene. Agora, é muito importante e é preciso que a gente compreenda que Deus tem um domínio de todas as coisas, que Deus está no controle, que Deus tem um domínio completo de todas as coisas. Ele não perdeu o domínio nem o controle. E aí nós vemos muito bem isso sendo falado no Salmo 139, no versículo 16, que ele fala que os nossos dias são determinados, escritos. E por isso que nós temos que confiar nisso e crer que não é o vírus, não é essa ou o tipo de doença, mas tem um tempo determinado, que Deus já determinou na palavra. É lógico que nós temos que tomar os nossos cuidados, nós temos que cuidar do nosso corpo, que assim a Bíblia fala, é o templo do Espírito Santo, e nós não vamos, por causa disso, nos expor. Mas Deus já tem escrito isso significa que Ele, de forma soberana, Ele sabe quando que é o início e quando que é o fim de todas as coisas. Seja da nossa vida, seja do vírus ou de qualquer outra coisa, Deus sabe de todas essas coisas. E há muitas pessoas apavoradas dentro de casa nesse período de pandemia, principalmente com as notícias que vêm. Principalmente pela exposição à mídia, do jeito que é. E aí eu faço uma ressalva para você desligar, pelo amor de Deus, principalmente a Rede Globo. Porque diz aí os especialistas que 30 minutos de exposição a essas má notícias vai baixar a nossa imunidade. Nós vamos ficar mais suscetíveis à doença. Então, 30 minutos de exposição já é o suficiente para você ficar mais suscetível
a pegar qualquer outro tipo de doença. Então, desliga a TV, ouça algumas coisas que realmente vai trazer informação, mas exposição a isso só aumenta. E a grande mídia hoje usa isso para aumentar a audiência. Ela quer atrair pelo terror, pela notícia de terror. E isso aumenta a audiência, mas traz na população, o resultado é um pânico, é uma sensação de morte. Morte iminente. Este é o grande medo que nós estamos vivendo. Seja a nossa própria morte mesmo, ou de alguém da família, os pais que já estão na idade, alguém da família. Então esse é o grande medo, é o grande pânico e a sensação que a gente tem em função de todas dessas notícias que são bombardeadas, né, dessas má notícias que chegam. Mas aí eu quero convidar a você. O tema, como eu falei, é vencendo este medo, né, da morte, e eu quero te convidar para entrar no cemitério. Quem vai comigo? Aí, já estão correndo já. O cemitério é aqui em Gênesis 5, vamos lá? Gênesis 5. Vamos ver a partir do versículo 1. Ele diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou, o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher. Em outra versão está macho e fêmea, para ficar bem testificado. Macho e fêmea, Deus os criou, o abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas, e os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, gerou a Enos, e depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, teve filhas e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhas e filhos. E todos os dias de Enos foram 905 dias e morreu. Cainã viveu 70 anos, depois gerou Maalael, e depois que gerou Maalael, viveu Cainã 840 anos, teve filhas e filhas, e todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 65 anos, gerou Jared, depois que gerou a Jared, viveu Maalael 830 anos, e teve filhas e filhos, e todos os dias de Maalael, Lalel, foram 895 anos e morreu. Jared viveu 160 anos depois que gerou a Enoque. Eu pulei um aí? Não. Jared viveu 162 anos depois que gerou Enoque. E gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhas e filhos, e todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, teve filhas e filhas. Todos os dias de Enoque foram 65 anos. 365 anos, glória a Deus. E morreu? Parou aqui a morte. Enoque, então, andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e pedimos que o Senhor mesmo manifeste a nós com poder e graça através dessa palavra. Fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então a gente vê nesse relato que é um texto até difícil da gente ler. A gente começa a ler e desanima. Mas a gente vê que ele fala de uma forma simples, bem sintetizada, da vida inteira da pessoa. E era muitos anos, né? Tanto que eu errei até alguns aqui. Mas era muitos anos. E a gente pode resumir isso, como ele colocou, nasceu, cresceu, casou, teve filhas e filhas, morreu. Esse é o ciclo normal da vida. Esse texto de Gênesis fala de um ciclo natural, de um ciclo normal. Fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos e morreu. É o ciclo natural.
Mas por que a morte, nós sabemos disso, e por que a morte apavora tanto? Por que vir para esse cemitério, ir num cemitério, às vezes até num velório, participar de um velório, para muitos, se for lá eu até vou, mas não vou lá ver o defunto, não. Por que apavora tanto a gente? Por que a morte gera tanto medo? Já que é uma coisa natural, já que é uma coisa que a gente sabe que vai chegar. Não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas nós sabemos que vai chegar. Então, por que apavora tanto? Lógico que a morte é um processo natural, mas ela é muito dolorosa. É muito doloroso perder um ente querido, é muito doloroso aquele momento de luto, e a gente tem essa dificuldade de encarar de frente isso. Eu acho que para a maioria, para a grande maioria tem essa dificuldade de encarar a morte de frente. A dor da perda, esse sentimento, o luto, e nós temos dificuldade. Mas a própria palavra diz, lá em Eclesiastes, que é melhor a casa que tem luto do que festa. Porque neste momento, e é o tempo que nós estamos vivendo, nós passamos a refletir sobre a vida. Nós passamos a refletir sobre o céu. Nós passamos a refletir sobre a vida eterna. Nós passamos a refletir sobre o inferno. Nós passamos a refletir sobre a nossa própria conduta. Então é melhor estar no lugar de luto, é melhor estar numa casa onde há luto, do que a festa, porque aí sim nós olhamos para nós mesmos. Mas nós temos dificuldades. Se falar num velório, se falar vai ter um velório, irmão, e o corpo vai ficar aqui na igreja, e eu preciso de alguns para ficar, passar a noite. Ou se falar diácono, fica um diácono só aqui. Ele vai ficar? Fica, Israel. Você já viu aquelas pegadinhas que usa o velório? A pessoa vai entregar uma pizza, chega lá, é um velório, aí sai todo mundo, peraí que nós vamos pegar o dinheiro. E o morto, a pessoa que está lá no caixão, levanta a mão ou levanta o corpo, e a pessoa sai correndo. Imagina você se acontece com você um negócio desse? Porque nós temos tanta dificuldade de lidar com a morte, né? Eu estou lembrando aqui do texto de 2 Reis, de Eliseu, 2 Reis 4, que Eliseu e o servo dele lá, o Eliasi, eles são recebidos pela sunamita, correndo. Por quê? O filho morreu. Aquele filho que Eliseu orou para que ela gerasse, e ele falou, olha, ela era estéril, ela não podia ter filho. Inclusive, na hora, ela falou, não me faça... não fala um negócio desse comigo, não. Na verdade, ela engravidou e teve o filho. E quando chegou na adolescência, esse menino morreu. Teve, sei lá qual doença, tipo um ABC, que deu uma dor na cabeça, e morreu. E aí, essa mulher muito tranquila, eu fico admirada com a tranquilidade dessa mulher, a forma dela reagir, né? Eu não sei se compara a alguém de nós aqui, mas muito tranquila, fala com o marido, olha... Eu vou lá no homem de Deus, mas hoje não é domingo, hoje não é dia de culto, não, eu preciso ir lá. E ela vai atrás dele e fala. E ele, a primeira coisa que ele fala, Geazi, vai lá com o meu bastão e coloca sobre o menino. Mas ela falou, olha, ele pode até ir lá, mas eu quero a presença do Senhor lá. E a primeira atitude para ressuscitar o bastão lá não funcionou. E aí chega Eliseu na casa, e o menino estava no quarto, e ele fala, fica todo mundo aqui. E ele entra no quarto onde que estava o defunto, ele estava morto. Olha o que ele faz, vê se a gente teria coragem. Primeiro, a gente ia entrar sozinho, a gente não ia entrar. Eu falei aqui que o diácono não vai ficar aqui, né? Ele deita sobre o defunto e coloca boca com boca, nariz com nariz, as mãos, e deita sobre o defunto. Você imagina você numa situação dessa? Eu falava, olha, eu orei, ele está muito bem lá no céu, Deus abençoe a vida dele, mas não faz um negócio desse comigo, não. E ele deitou sobre o defunto, e a primeira vez não funcionou. E diz a Bíblia que ele andava de um lado para o outro, Oh, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Talvez pensando, vou lá fora e vou falar assim, já está no céu mesmo, não tem jeito não. E ele deitou novamente, até que o menino ressuscitou. Mas nós temos essa dificuldade quando fala de lidar com a morte. Por quê? Porque Deus não criou o homem
para morrer. Deus não nos criou para a morte. A morte não faz parte, não fazia parte desse plano de Deus. Tanto que, depois do pecado, essa foi a sentença, a morte. Então, Deus não nos criou para a morte. Por isso que nós não aceitamos, por isso que nós temos dificuldade, por isso que ela nos apavora tanto. Porque nós somos criados para a vida, e vida eterna. Nós somos criados para viver eternamente com o Senhor. Mas depois do pecado, veio a morte física e também a morte espiritual. E essa ainda é pior do que a morte física, porque a morte física todos nós vamos passar por isso, mas a morte espiritual, ela pode nos levar para uma morte eterna. Mas só que aí que vem a palavra boa, aí que vem a boa notícia, que Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Porque a cruz do Calvário é que nos dá a esperança de que um dia nós vamos estar com o Pai. É por isso que Paulo fala que a morte é lucro. É por isso que Paulo encara a morte dessa forma, não como um terror, não com medo, mas quando chegar eu vou estar nos braços do Pai. Quando chegar eu vou estar glorificando ao Senhor. Mas para nós temos dificuldade. Agora, lógico, Cristo venceu a morte, foi na cruz do Calvário e nos deu livre acesso, mas para isso nós também precisamos tomar uma atitude. Para isso nós também precisamos tomar uma decisão de aceitar esse sacrifício, de aceitar esse Jesus e viver para Ele. E aí sim nós vamos vencer a morte como Ele venceu. Não só apenas acreditar que Deus existe, mas acreditar que esse ato na cruz foi o ato da redenção, a despeito de por um ter entrado o pecado e a morte, mas por Jesus entrou a vida e a vida eterna. E aí nós vemos nesse texto de Gênesis que ele apresenta uma chave para vencer o medo da morte, para a gente ficar firme, para a gente ficar diante de seja lá coronavírus ou qualquer outra doença ou qualquer outra ameaça para a nossa vida, a gente ficar firme, inclusive para a morte ou qualquer coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o seu maior medo? De que você tem mais medo? Altura? Algum bicho? Algum inseto? A barata? De que você tem mais medo? Teve uma época que a Cláudia era líder de célula de criança, e uma das lições das crianças tinha essa pergunta: o que você tem mais medo? E ela achava que ia falar de escuro, de bicho, alguma coisa assim. E para a maioria dos 10 que estavam lá, pelo menos uns 8 ou 9 falou assim: o meu maior medo é se meu pai separar da minha mãe. Imagina o sofrimento dessas crianças passando dentro de casa, dentro do lar. Qual é o seu maior medo? Seja ele qual for, aqui tem a grande saída para a gente vencer esse medo. Aqui tem o grande chave para a gente vencer isso. Note bem que a gente leu o texto e foi lendo, cada versículo falava de morte. E viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Mas quando chega no versículo 24, aí a morte é interrompida. A morte para. E diz: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Chega neste versículo, algo aconteceu, algo mudou. Enoque andou com Deus e o Deus já não era, porque Deus o tomou para si. Então, quando Adão pecou, a humanidade toda, ele e toda a humanidade se afastou de Deus e começou a andar por um caminho de morte. E começou a ir em direção a este caminho de morte. Agora, nos tempos de Enoque, nesse momento que ele vivia, a sociedade da época, se a gente continuar lendo ali, ele vai falar disso. Que a sociedade da época estava da forma que nós estamos vivendo hoje. Havia muita violência, havia corrupção, havia politicagem, havia tudo isso.
prostituição, tudo isso que nós estamos vivendo no tempo de Enoque. Mas Enoque tomou uma decisão e conservou a sua integridade, conservou a sua fé em Deus e caminhou com Deus nesse tempo. Caminhar com Deus faz toda a diferença e é isso que nos livra do medo, seja de qualquer coisa. Qual for o seu medo, caminhar com Deus, nós sabemos que nele nós estamos seguros. Nós sabemos que nele nós estamos numa torre forte. Nós sabemos que nele nós estamos debaixo de uma mão protetora. Esta que foi a chave aqui nesse texto para Enoque caminhar com Deus, viver com Deus e não ter medo da morte, ou seja lá o que for, nem da sociedade. Ele andou na contramão de todos aqueles princípios que estavam na sociedade para cumprir os princípios da palavra do Senhor. E é muito interessante que nem Adão, antes do pecado, provou de uma intimidade tamanha como Enoque provou com Deus. Ele andava com Deus todo dia, ele descobriu o verdadeiro deleite de estar na presença do Senhor. Ele descobriu a verdadeira alegria, o prazer. Não é cansativo ler a Bíblia, não é cansativo orar, não é cansativo estar na igreja, é prazer. É prazer acordar e já sentir aquele abraço do Senhor. É prazer acordar e tomar um café junto com o Senhor. Ele sentiu isso, então ele teve mais do que Adão, antes ainda do pecado, porque diz a Bíblia que Deus visitava Adão ao entardecer. Aqui não, todos os momentos Enoque provava da companhia do Senhor. Ele andava com Deus em todos os momentos. Isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual, familiar, conjugal, relacionamento com os filhos, trabalho, isso faz toda a diferença, queridos. Andar com Deus é a chave aqui para a vitória sobre todas as coisas. E essa intimidade que ele provou, é lógico, teve uma intensa busca, eu não tenho dúvida disso, que da parte do Enoque teve uma intensa busca por essa intimidade, mas essa intimidade também está disponível para nós hoje. Está disponível para mim e para você hoje. Essa intimidade, este andar com Deus está disponível. A Bíblia diz no livro de Amós 3:3, poderá andar juntos se não houver acordo? Então, como podemos andar com Deus se não temos acordo com a sua palavra, com a nossa regra de fé e prática? Então, poderá andar? Sim, se houver acordo. Nós vamos andar com Deus? Sim, se nós realmente buscarmos de fato e de verdade. Nós vamos andar com Deus? Sim, se a gente desenvolver isso. E é muito interessante, o Jonas e a Gislane, 19 anos de casado, eu e Cláudia, 30 anos. Quem mais, além de 30? Pastor Valdeci, quantos anos, pastor? 44 anos de casados. Como que a gente vai parecendo um com o outro à medida que a gente caminha junto? Como que a gente vai tornando assim igual os gostos, as vontades, os desejos? No início é difícil, a gente bate de frente com as diferenças. Mas depois as diferenças vão se casando, vão se juntando. E por isso que a Bíblia fala que nós tornamos uma só carne. E aí a gente não sabe onde que começa e termina o outro. Porque a gente vai caminhando junto todos os dias. Eu durmo com Cláudia, eu acordo com ela, eu tomo café, eu almoço, eu janto. Eu passo o final de semana, eu passo o mês, eu passo o ano, 30 anos. Nós desenvolvemos um relacionamento muito íntimo. Isso é a vida de relacionamento com Deus, se eu quero gozar de todos esses benefícios do céu. É andar com Ele. Eu fico imaginando Enoque. Acordava. Primeira coisa que ele falava: vamos comigo, Senhor, tomar um café? E terminava o café: Senhor, vamos comigo agora para o trabalho? E no trabalho, Senhor, vamos voltar para casa, vamos almoçar juntos. Senhor, eu preciso de sabedoria nessa área, me ajuda aqui a fazer esse serviço. Senhor, vamos voltar agora, vamos lá para casa jantar. Não, Senhor, dorme aqui em casa, dorme aqui, fica comigo. E acorda comigo, caminha comigo. Todos os dias isso na vida de Enoque. Todos os dias convidando, Deus, é hoje uma refeição especial que eu vou fazer para o Senhor. Deus, vamos lá na minha casa, vamos comigo, fica comigo. Deus, hoje não me deixa só. Eu estou precisando do Senhor todos os dias. Isso é oração, queridos. Isso é oração, isso é vida com Deus. E ele fazia isso com maior naturalidade,
com maior prazer e com maior alegria. Eu fico imaginando o dia que ele sentia que Deus não estava com ele, que ele fazia uma oração que parecia ser vazia. E ele fala, Senhor, que Deus, Senhor, não dá, fica comigo, anda comigo. E eu fico imaginando que um certo dia ele fala, Senhor, hoje é um dia especial. Eu vou preparar uma refeição com a minha família, todos lá de casa vão estar, à mesa, nós vamos colocar a mesa, e tem um lugar especial para o Senhor estar ali, naquela mesa, junto com a minha família, ao meu lado. E eu fico imaginando, porque naquele momento Deus fala, não, Enoque, hoje não vai ser assim. Hoje é você que vai para a minha casa, e lá sim vai ter um grande banquete, e você vai participar comigo. Você imagina isso? Deus falando com você, hoje não é na sua casa, hoje é comigo, lá no céu. Hoje é naquela mansão celestial que eu preparei para você. Hoje não é mais aqui nessa terra, hoje é num novo lugar. Um dia vai acontecer isso conosco, um dia Deus vai nos chamar. Agora, tem que andar com Deus. Nós temos que caminhar com Deus. A morte foi interrompida neste capítulo. Ele não passou pela morte. Ele foi tomado e ele foi morar com Deus. Foi assim, Enoque nasceu, teve filhos e filhas, viveu tantos anos e viveu para sempre. E viveu para sempre. Não teve morte. Em Cristo Jesus, nós vamos passar desta para uma vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Agora, queridos, são muitos os empecilhos que têm atrapalhado a gente andar com Deus. Um somos nós mesmos. As nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa inconstância, a nossa falta de fé. Esse eu acho que é um dos primeiros aí que tem nos levado a isso, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas nós estamos vivendo um tempo de incredulidade. Nós estamos dando mais valor ao vírus do que ao próprio Deus. Nós estamos dando mais... Eu fico imaginando se esse vírus fosse visível. Nós ia ficar doido. A gente ia sair. Oh. E a gente dá mais valor, mais poder a ele do que ao próprio Deus. Então há uma incredulidade, nós temos que vencer isso. Há uma falta de fé. Há uma falta de crer. Que Deus é aquele que escreveu todos os dias da nossa vida. Que Deus é aquele que não deixa nenhum fio de cabelo cair. Que Deus nos chama a menina dos nossos olhos. Que Deus escreve lá em 1 João, vocês são os meus filhos e o maligno não te toca. Que Deus é aquele que chega para o próprio diabo quando ele se apresenta e fala de Jó. E ele fala assim, vai lá. Mas não tira a vida dele, porque só quem tem poder para tirar e dar a vida é o Senhor Jesus. Vai lá, faça isso, mas você tem um limite. Vai lá, faça aquilo, mas até um certo limite, porque o poder é meu. O poder é meu. Então, a primeira coisa, nós temos que acreditar que esse Deus existe. Mas mais do que isso, nós temos que acreditar que Ele tem todo o poder. Que Ele tem todo o poder. Nada, uma dor de cabeça, uma gripe, um resfriado, um câncer, ou qualquer outra enfermidade, para Deus não faz diferença. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta tocar nas vestes do Senhor Jesus. Basta crer. Basta crer, queridos. Uma das viagens a trabalho, uma viagem internacional, e era distante, na Coreia. Então, de São Paulo em diante, foi uma aeronave muito grande. E por ser uma viagem longa, a empresa, hoje não é assim não. Naquela época era um tempo melhor, de vacas gordas. A empresa paga a classe, ou primeira classe ou classe executiva. E era a classe executiva. E aquela aeronave era imensa. Era uma aeronave da Lufthansa, imensa, e a gente ficava lá no segundo andar. Eu entrei naquela aeronave e ficava pensando assim, era imensa, eu falei, como que esse negócio vai subir?
Esse peso todo, essas 200 toneladas, eu não estou acreditando que esse negócio vai subir. E eu tenho um destino para chegar. E eu estou começando o meu ministério, Senhor, não acaba agora não, tem muitas vidas a salvar. Então, eu entrei aí naquele conforto da classe, Deus acalmando o meu coração, falando, desfruta da viagem. E eu falando, será que vai chegar? Será que eu vou ver a minha esposa de novo? Será que já chegou esta hora de entrar nesse cemitério aqui do Gênesis 5, viveu, teve filhas e filhas e morreu. O avião subiu. E chegou aos céus. E transpôs aquilo ali, chegou no destino. E aterrissou. Eu quero dizer para você, primeira coisa, acredita, Deus existe. Ele tem todo o poder para romper os céus e te levar para um lugar de destino, as mansões celestiais. Você tem que crer nisso. Não adianta só a gente acreditar que Deus existe, não adianta só acreditar que Ele tem todo o poder, mais do que aquelas turbinas daquele avião, mas nós temos que acreditar que Ele também nos ama. Que Ele nos chama de filho amado, a que Ele tem prazer. Deus te ama, querido, não vai ser um coronavírus, a não ser a permissão de Deus. Deus te ama, Ele olha para você e fala, você é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Outra coisa que você tem que fazer, aceite Jesus Cristo. Só vai vencer a morte aqueles que aceitaram o sacrifício da morte. Só vai vencer o medo da morte aqueles que sabem que se acontecer hoje, nós estamos igual Enoque, participando da mesa do Senhor. Hoje não é na sua casa, hoje é na minha casa. Hoje não é no banquete lá da sua varanda, hoje é no banquete da sala de Deus, no céu. E a gente tem que crer nisso. E por último, caminhe com Deus, de fato e de verdade. Não da boca para fora. Não seja crente religioso. Não venha à igreja por vir. Mas faça como Enoque, acorde, clamando já, Deus caminha comigo. Deus toma um café comigo. Deus almoce comigo. Todos os momentos, todas as horas, em todos os instantes. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer um único apelo. E aí você reflita sobre a sua vida, sobre o seu caminhar com Deus, sobre este cemitério de Gênesis 5, sobre a sua sepultura, que vai estar escrito lá, fulano de tal, a data inicial, viveu tantos anos e morreu. Reflita sobre isso. Melhor é estar num lugar de luto que num lugar de festa. E o apelo é o único e exclusivo que eu faço você quer tomar uma decisão hoje de andar com Deus? Diferente. É diferente de tudo que você já viveu. Enoque foi o primeiro a experimentar esta graça de andar com Deus. Andar com Deus é negar a si mesmo. Andar com Deus é conversão genuína e verdadeira. Andar com Deus é um amor acima de todas as coisas. Pela palavra, pelo Espírito Santo, pela obra do Senhor. Andar com Deus é se doar, querido. Andar com Deus é abrir o coração e rasgar o coração diante de Deus. Andar com Deus é andar na contramão do mundo. Andar com Deus é você estar realmente ligado ao céu.